falar um pouco para vocês sobre esse relógio aqui, o Coros Apex 2 Pro. Eu vou começar a falar um pouco sobre o design dele, enfim. Eu uso mais como corredor, então eu vou dar minhas opiniões mais relacionadas à corrida, mas você pode usar ele para bike ou outros esportes também. O design do menu dele eu acho ele bem bacana comparado a alguns outros modelos que parecem um pouco datados assim, né? Mas o estilão do menu e tudo mais. Para começar, eu tinha esquecido, eu fiz outro vídeo, eu vou colocar o link na descrição, que eu vou fazer uma passada geral em cada item do menu. Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora é mais um review geral, uma ideia, uma opinião sobre o produto depois de usar alguns dias, tá? No outro vídeo vocês, por exemplo, será que tem tal coisa no relógio, atividade para fazer esqui, por exemplo? No outro vídeo, como eu vou passar menu a menu, você vai ser capaz de ver isso daí, tá? Aqui eu vou dar uma ideia geral e falar para quem é esse relógio, tá? Primeira coisa, como eu estava falando, é sobre o design, que eu acho que o menu dele é moderno. Tem alguns outros relógios de outras marcas que você vê que parece um relógio mais antigo, as cores, enfim, o estilão da navegação, enfim, é mais antigo. Mas para quem isso não importa, se for ver, para quem usa o relógio para fazer atividade, isso não importa muito, né? Enfim. Ele tem uma correia aqui, como é que fala isso? Uma pulseira de nylon. Na minha opinião, tem o pró e contra a pulseira de nylon. O pró é que você pode ajustar ela como for, independente se você tem um pulso fino ou grosso, você pode ajustar muito bem no seu pulso. O contra é que se ele sujar, como que você vai lavar ele? Então eu acho que ele é mais fácil de sujar do que uma de silicone. Para a de silicone, você sempre está limitado, o tamanho de silicone, o ajuste está sempre limitado naqueles buraquinhos, né? Porém, a de silicone para você limpar, eu acho que é mais fácil. Então, tem esse pró e contra. Você consegue configurar tanto para o pulso esquerdo como direito e os botões tanto para o lado direito e esquerdo. Então, pouco importa se você é canhoto ou destro, você vai conseguir configurar os botões de um lado para o outro. Bateria. Esse aqui acho que é um item que dá pau em outros modelos, em outras marcas, eu vou dizer, que a bateria, a previsão dela, se você usar só como relógio, é para durar 30 dias a bateria. Então isso é uma coisa inacreditável. Tendo um exemplo, uma pessoa que está acostumada só com um smartwatch da Samsung, por exemplo, da Apple, ele vai durar um dia. Você tem que carregar todo dia. Para quem está acostumado com outras marcas de relógios esportivos, dura uma semana, um pouco mais, não dura mais que, vamos dizer, 10 dias, eu acho. Vai depender de modelo, tem alguns modelos que tem carregamento solar, outros não, enfim. As marcas estão melhorando esse quesito de bateria, mas esse aqui já vem aí, se você usar só como relógio, tá, sem atividades, ele vai durar aí 30 dias, é a previsão. Se você usar, vamos supor que ele está 100% carregado, e você vai usar no modo Dual Frequency, que é o modo mais preciso para geolocalização, ele vai durar 75 horas. Então dá mais de 3 dias. Então é uma boa duração. Então, se você vai fazer aí uma ultra maratona, com certeza essa é uma boa opção para você. Vamos falar da precisão dele, como eu acabei de falar. Ele tem alguns modos de precisão que você tem disponível outros tipos de satélites além do GPS. Você tem o GLONASS, enfim, você tem o europeu, o russo. Eu preciso ver a lista, mas são
mais que o GPS. Então a gente fala GPS como sinônimo de localização, né? De geoposicionamento, mas existem outros, como o europeu, o russo, etc. E além disso, ele tem dual frequency, quer dizer que além dele pegar mais de um sistema, ele pega duas vezes, né? Então ele é mais preciso com isso. Então, se você está numa cidade que tem muitos prédios, por exemplo, vai correr uma corrida em uma metrópole, com certeza esse relógio é uma boa opção para você. Agora vamos falar sobre o uso em atividades, tá? Você é capaz de cadastrar no celular, no aplicativo, o tipo de treino que você vai fazer. Você pode, por exemplo, cadastrar: hoje eu vou fazer um treino base de 40 minutos a um pace de 5 a 5:10, por exemplo. Ou eu vou fazer 10 quilômetros a uma taxa de batimento cardíaco entre 140 e 160. Você é capaz de configurar isso e enviar para o relógio, falar: eu vou fazer isso hoje, amanhã eu vou fazer uma corrida longa de, por exemplo, 18 quilômetros entre o pace 6 e 6:10. Tá? Você é capaz de criar treinos intervalados. Por exemplo, depois de amanhã eu vou fazer um treino intervalado de 4 repetições, sendo correndo 1 minuto forte entre 4:30 e 4:40 e 10 segundos de descanso, por exemplo. Então você consegue cadastrar esse tipo de treinamento, colocar no calendário. Você pode colocar durante vários dias e enviar para o seu relógio. E depois, quando você for iniciar uma atividade, ok? Ele vai falar: opa, tem um treinamento cadastrado. Quer usar esse treinamento? Então aí você pode seguir esse treinamento. Então você pode fazer um planejamento de treino no seu celular, enviar para o relógio e aí então utilizar esse planejamento, ok? Agora vamos falar sobre navegação. Um dos recursos que é disponível nesse modelo, no Apex 2 Pro, é a navegação. Então você consegue no celular cadastrar o caminho que você quer fazer. Isso para mim é útil em longões, tá? Porque em longões eu não quero pensar: ok, eu tenho 15 quilômetros para rodar, qual é o melhor caminho que eu tenho que fazer para concluir esses 15 quilômetros? Eu não gosto de fazer isso durante a corrida. Então eu gosto de planejar antes, desenhar o percurso no meu celular e aí ficar vendo no relógio para não ter surpresas, ok? Por exemplo, se eu pegar essa rua, eu vou me distanciar muito do início que eu tenho que retornar e tal. Não, eu gosto de planejar isso. Então você é capaz de cadastrar a rota no celular, enviar para o relógio e fazer uma corrida olhando no mapa. A única coisa que eu acho que a Coros devia melhorar, seria curva a curva, ele dá um alerta para você. Por exemplo, agora você tem que virar à esquerda ou à direita, enfim. Mas você consegue dar um zoom no mapa, né, e ver que o caminho que você desenhou, por exemplo, você está numa esquina, você bate o olho no relógio, você vai ver: opa, aqui vai ter uma curva à direita ou uma curva à esquerda, tá? Isso poderia ser feito através de alerta. Por exemplo, eu estou correndo. Se o relógio não deu nenhum alerta, significa que eu posso ir reto. Agora, se ele deu um alerta, eu bato o olho: opa, o alerta é para virar à direita, ou o alerta é para virar à esquerda. Seria apenas uma sugestão de melhoria que eu daria a Coros para poder fazer nessa navegação, ok? Então essa é a parte de navegação. Aqui vai minha opinião final sobre o produto, tá? A gente tem que considerar que é um produto top de linha da marca, é um relógio resistente,
com boa bateria, com planejamento de treino, que você pode fazer no celular, enviar, ou seja lá o treino, se é um longo, um treino base, um treino intervalado, você consegue utilizar no relógio. Ele tem boa precisão para geoposicionamento e ele também vem com a opção de mapa. Como eu já disse, a bateria é fenomenal, tá? E a gente tem que levar em consideração que, comparado a algumas outras marcas, ele é menos caro. Eu sei que, infelizmente, relógios esportivos não são baratos, principalmente no Brasil, chegam a um custo aí impraticável para a maioria da população, né? Porém, ele entrega todas essas funcionalidades que eu acabei de falar a um custo mais baixo que algumas outras marcas. Então, por isso que eu achei interessante falar sobre ele, porque talvez ele seja mais acessível para alguns corredores e seja uma boa opção acessível para eles. E aí você também não precisa gastar alguns reais a mais em uma outra marca, sendo que você pode obter as funcionalidades que você precisa para a sua corrida, ou bike, ou natação, nesse relógio, tá? Então fica aí a minha opinião sobre o produto. Espero que ela tenha sido útil para vocês. Se for útil como foi nos outros vídeos, por favor, deixe um comentário, porque eu gastei um tempinho aqui para falar desse produto, tá bom? Se vocês tiverem também alguma dúvida sobre o relógio, que talvez eu possa ajudar, por favor, escrevam nos comentários. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.